Voltar então, vamos voltar à aula hoje, obrigações, né? Nós estamos bem avançado aí, nós vamos falar do adimplemento e da extinção das obrigações, para dar continuidade. Eu queria ver com vocês, eu pedi semana passada para vocês pensarem, eu preciso de sexta-feira de vocês, se tiver condição aí, sexta-feira, semana que vem, ninguém vai fazer nada mesmo, dia 12, todo mundo vai ficar em casa, ninguém vai sair, o Emerson vai continuar em casa, todo mundo vai ficar em casa, então, dia 12, se vocês puderem me arrumar um horáriozinho para seus aí, 1 horinha, 2 horinhas, às 4 horas da noite, entendeu? De 6 às 22 também eu aceito, não tem problema, para eu poder tá dando material. Por quê? Tô brincando assim com vocês, falei da sexta, mas pode ser num sábado também, entendeu? Se não for na sexta, pode ser num sábado. Eu vou ter aula com vocês hoje, semana que vem não tem aula, eu vou ter aula com vocês dia 18, e acabou. É prova. A nossa prova é dia 25. Né? Então, eu preciso. Eu vou falar de adimplemento e extinção da obrigação, vou falar das extinções, das formas especiais de extinção, e vou falar sobre o inadimplemento das obrigações, aí eu acabei a apostila, que eu acabei aqui. Só que eu ainda tenho alguns que daria para mim poder falar nesses dias todos, que eu tenho com vocês. Hoje, na próxima semana, próxima aula eu conseguiria até falar. Não tem quinta, se vocês quiserem na quinta, eu posso dar aula na quinta também. Para mim não faz diferença nenhuma. Por mim, feriado eu vou estar em casa. Quinta é feriado, Corpus Christi. Entendeu? Eu vou estar em casa mesmo, para mim não faz diferença. Então, assim, se puder, para mim tranquilo. Eu prefiro quinta também, hein? Dia 11. Então, a gente pode marcar na quinta até mais cedo. Quinta, 19 horas, por exemplo, 18h25 no horário da aula, 19 horas, só para poder liquidar, entendeu? Para mim não é problema nenhum, eu não vejo problema. Eu falei na sexta porque tem gente que é religioso, quer guardar quinta-feira, que é o Corpus Christi, feriado religioso. Mas fora isso, para mim não tem problema algum. O que você está rindo aí? O que você riu aí, Angélica? Eu tô rindo que não tem nenhum religioso aqui, fiel aqui nessa turma. Não, eu só tô falando. Tá? Então vamos lá. O Emerson, sou demais, tá vendo? Pessoal, vamos voltar aqui, eu tenho 1 hora com vocês. Por favor, ninguém peça para poder ir embora antes de eu acabar de falar, viu? E nem saia, viu? Então, vamos voltar hoje. Obrigação. Obrigação aqui. Vamos falar sobre o adimplemento e a questão do adimplemento e da extinção das obrigações. Nós vamos tratar aqui os momentos. Todo mundo sabe o que é adimplemento. Adimplemento é o cumprimento. Extinção, todo mundo que sabe que é o fim, né? Nós falamos muito até então sobre os tipos de obrigações, sobre os meios das obrigações, obrigação composta, relação ao sujeito, em relação ao objeto. Nós apresentamos aqui inúmeras situações, inúmeras condições relativas às obrigações propriamente ditas. Então, nós chegamos nesse momento aqui, que é para poder acabar com esse preceito de transitoriedade, né? A obrigação ela vai ser cumprida, né? Ela vai ser adimplida. E com esse adimplemento vai haver o quê? A extinção. Né? O adimplemento, a satisfação da obrigação, vai por fim à obrigação. Então, você tem o adimplemento da obrigação é o seu fim, é a sua extinção. Dito isso, acabou a matéria. Agora nós vamos discutir o que quais são as formas regulares, as formas normais, rotineiras, para haver essa extinção, para haver esse adimplemento. A palavra do professor Carlos Roberto Gonçalves, ele coloca o seguinte: as obrigações têm também um ciclo vital. Nascem de diversas fontes.
com a lei, o contrato, as declarações unilaterais e os atos ilícitos. Vivem e desenvolvem-se por meio de suas várias modalidades: dar, fazer, não fazer. E, finalmente, extingue-se. E a extinção da obrigação, ela vai ter 3 pilares bases: o pagamento, as formas especiais, que seria o pagamento indireto, e as formas de extinção da obrigação sem o pagamento, ou que seriam as formas especiais de extinção. Eu vou tratar inicialmente das formas especiais de pagamento, ou de pagamento indireto, do pagamento propriamente dito. Depois nós vamos tratar das formas especiais de extinção sem o pagamento, ok? Então, quando eu falo de pagamento, eu tenho em mente que o pagamento é regulado pelo Código Civil. Quando a gente brinca que o Código Civil ele trata de tudo na sua vida, ele permeia toda a sua vida, do nascer ao morrer, não é mera brincadeira, é uma certeza, é uma condição absoluta. O Código Civil ele vai trazer para nós, no artigo 304 até o 333, são 29 artigos que vão tratar sobre pagamento. Nós vamos discutir do sujeito que paga, ou seja, quem paga, o objeto e a prova do pagamento, ou seja, como paga, do lugar do pagamento, onde paga, e do tempo do pagamento, quem paga, né? Quando se paga. Então nós temos esses aspectos aqui: quem deve pagar a quem, a maneira que se deve realizar esse pagamento, o local onde o pagamento deve ocorrer e quando deverá ocorrer o pagamento. Então nós temos essas condições que nos são apresentadas. E aí vem a questão da conceituação, de uma noção geral do pagamento. Eu creio que todos nós aqui sabemos o que é pagamento, todos nós somos cumpridores das nossas obrigações. Todo mundo aqui tem obrigações a serem cumpridas, obrigações a serem adimplidas, obrigações a serem pagas. Então nós sabemos que a obrigação nasce para se extinguir. Ou seja, é uma relação transitória, um fim esperado. O devedor, o momento mais esperado da relação obrigacional é o fim dela. É quando ele não é devedor mais. É quando ele paga, quando ele cumpre a sua obrigação. E para o credor, também é o momento esperado dele. É o momento que ele vai receber e vai dar fim àquela obrigação, àquela pendência. Então, nós temos esse ponto, que é o cerne da nossa relação, né? Que é o fim esperado, o mais comum é o cumprimento voluntário. É quando você voluntariamente, dentro dos prazos, dentro do avencado, vai lá e paga. O pagamento nada mais é do que o cumprimento voluntário da obrigação. É o meio mais típico e perfeito de extinção das obrigações. É a forma mais linda, por te dizer. E aí vem, em relação a questões de precisão técnica, nós fazemos algumas observações a respeito do casamento, né? Afinal, todo mundo entende, né? Nós temos no senso comum a relação do casamento, que seria do pagamento, que seria a entrega de uma quantia em dinheiro, né? Para poder satisfazer aquela obrigação. Só que o significado de pagamento, ele vai muito além disso. Ele ultrapassa essa mísera perspectiva de que é dar dinheiro, né? Porque ele representa o quê? Um cumprimento voluntário de qualquer espécie de obrigação. De obrigação de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. O professor Pablo Stolze e o Pamplona, eles colocam o seguinte: assim, nesse sentido, paga não apenas aquele que entrega a quantia em dinheiro, que é a obrigação de dar, mas também o indivíduo que realiza uma atividade, uma obrigação de fazer, ou simplesmente se abstém de um determinado comportamento, que é uma obrigação de não fazer. Então, eu consigo visualizar aqui que essa obrigação,
né, esse pagamento, essa satisfação, ela vai ocorrer quando eu entrego dinheiro, quando eu faço uma atividade ou quando eu simplesmente me abstenho, ou seja, eu deixo de agir. Passado esse momento, eu tenho a figura da natureza jurídica. E aí, dentro da natureza jurídica, eu tenho o ensinamento do professor Carlos Roberto Gonçalves. Ele coloca o seguinte: em conclusão, o pagamento tem a natureza de um ato jurídico em sentido amplo, da categoria dos atos lícitos, podendo ser ato jurídico estrito sensu ou negócio jurídico. Ele pode ser bilateral, de uma parte com outra envolvendo, ou unilateral, conforme a natureza específica da obrigação. Podemos dizer também que esse fato jurídico, por exemplo, esse momento, né, é um acontecimento em virtude do qual vai nascer, vai modificar ou vai extinguir uma relação jurídica. Então, quando há o devido pagamento, a devida satisfação da obrigação, eu estou modificando a relação jurídica e, ao mesmo tempo, eu posso estar pondo o fim daquela relação jurídica. Né? Então, há um procedimento, há uma condição de transformação, né? Uma mudança plena das relações jurídicas entre as partes envolvidas. E aí vem o posicionamento. Né? Quando eu menciono a questão do pagamento, eu tenho uma estrutura. Né? E essa estrutura envolve as pessoas, né? Envolvem as pessoas que vão fazer parte dessa relação. Então, eu tenho as condições subjetivas do pagamento, ou seja, quem são os sujeitos do pagamento? Os sujeitos do pagamento, eu posso me ater a quem se deve pagar. E a quem se deve pagar está expresso no Código Civil, artigo 308 até o 312. Né? Então, quando eu falo a quem se deve pagar e quem deve pagar, está expresso lá no 304 ao 307. Então, nós vamos começar com quem deve pagar. Nós vamos pegar o artigo 304 e 307. O 304, por exemplo, ele diz o seguinte: qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. Opa! Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então, qualquer pessoa que tenha o ímpeto, o interesse, a vontade de liquidar, de pôr fim àquela obrigação, ele pode simplesmente ir lá e pagou. E ele paga a quem? Né? Ele paga àquela pessoa que tem o direito de receber, de se satisfazer da obrigação, ou a quem essa pessoa indicar para se promover o pagamento. São coisas até meio sem sentido para a gente poder ficar traçando caminhos mais amplos, né? Você pega o artigo 306, por exemplo. Eu falei 304, desculpa. Você pega o artigo 306. O pagamento feito por terceiro, com desconhecimento ou oposição do devedor, não obriga a reembolsar aquele que pagou, se o devedor tinha meios para ilidir a ação. Né? O devedor tinha meios para ilidir a ação. Você pega o artigo 307. O artigo 307, deixa eu achar ele aqui O artigo 307, ele vai falar: só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele constituiu. 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Então, quando a gente pega o Código Civil do 304 ao 307, está falando quem paga, né? O modo, quem vai assumir, né? Seja a pessoa do devedor primário, do devedor originário, ou um terceiro que vai adentrar nessa relação jurídica, ou até mesmo quando se tem a obrigação de dar alguma coisa, né? Que é a entrega de algum bem.
Então, a gente vê aqui, ó, o pagamento realizado por pessoa interessada. Qualquer pessoa interessada no adimplemento da dívida pode efetuar o pagamento, conforme pode se desprender da redação do caput do artigo 304, que a gente acabou de ler. A pessoa interessada é aquela que possui interesse jurídico no pagamento, ou seja, quem pode ser juridicamente atingido por um eventual inadimplemento. Exemplo, um fiador, um garantidor, um avalista, o pai do menor, o interessado, a esposa do marido devedor, da pessoa devedora, o esposo da devedora, e assim vai. Nessa situação encontra-se o devedor e os chamados terceiros interessados, né? Por óbvio, devedor é principal interessado no pagamento da dívida. Isso não discute, ou pelo menos deveria ser, né? Infelizmente, a gente encontra muita gente aí que é devedora e que não quer honrar, cumprir com a sua obrigação. Isso aí é um fato contrário aos valores sociais, inclusive, diga-se de passagem. Todavia, há pessoas que, mesmo não sendo devedoras da obrigação, possuem legítimo interesse jurídico no pagamento, como, por exemplo, fiador, avalista, sublocatário, adquirente de imóvel hipotecário, entre outras. Fazer um paralelo aí com a vida social, né? O pai de uma pessoa que é viciada em narcóticos, ele é interessado em ir lá e pagar a dívida do filho também. De repente, com um traficante lá, para que não haja reprimenda àquela pessoa. Tem essas situações. A gente consegue ver, no caso do dia a dia, da nossa vida cotidiana, essas condições, né? O pai que vê um filho lá devendo para alguém, para ele não ser cobrado, para não ver o nome inscrito nas dívidas, né? Nos cadastros de restrição crédito, SPC, Serasa, no protesto, etc., ele vai lá e paga. Né? Então, ele é interessado, porque não quer macular o nome do sujeito, e assim vai. É fundamental destacar que o terceiro interessado que paga a dívida subroga-se nos direitos do credor originário, tá? Em regra. O que é subrogar-se? Subrogar é o quê? Adquirir direito para si. Pegar. Tá? Então, por exemplo, se eu sou o credor do Emerson, se o Emerson está me devendo lá 10 mil reais, e a Crislaine paga esses 10 mil, em regra, a Crislaine vai passar a ter direito a receber do Emerson os 10 mil. Porque senão vai haver um enriquecimento ilícito por parte do Emerson. O Emerson vai se enriquecer ilicitamente. Né? E a Crislaine, a gente sabe que ela tem grana para isso. Não é mesmo, Emerson? Então, ela vai promover esse pagamento. Tá? Então, assim, se ela fez isso, ela se subroga. Então, vale destacar o quê? Que se o credor se recusar a receber o pagamento do devedor ou do terceiro interessado, abre uma possibilidade aí para haver uma ação judicial ou um processo administrativo, que é a chamada consignação em pagamento. Todo mundo aqui já ouviu falar de consignação em pagamento, tenho certeza absoluta. Né? Nem que seja na esfera trabalhista. O sujeito ele não quis receber o dinheiro na empresa, ele vai receber lá em consignação em pagamento. O sujeito morreu, a empresa ela tem que fazer o pagamento, não pode pagar para a esposa, vão fazer consignação em pagamento. O sujeito não veio cá receber o salário dele. O sujeito, você quer pagar, a pessoa recusa o recebimento. Você pode fazer a consignação em pagamento. A consignação em pagamento é um mecanismo que também é uma forma especial de pôr fim à obrigação, porque você garante a integralidade da dívida e esse valor ele fica disponibilizado para o credor, para ele poder estar recebendo ali. Você pode fazer de forma administrativa, você pode ir num banco, fazer o depósito e o banco informa a pessoa, você informa a pessoa que foi feito aquele depósito para ele ali, ou você pode fazer por via judicial. Você deposita previamente os valores que são devidos, informa o juízo e pede o juízo para notificar aquela pessoa a ir lá e receber. E no momento que ela faz o saque, bota fim àquela relação. Não se discute, né? Você tem uma série de situações. Mas me fala aspecto prático. Como é que eu vou usar isso para a vida? Você mora de aluguel? Né? Nós estamos em período de pandemia. Aí seu inquilino vira para você e fala assim, olha, eu só recebo dinheiro em mãos. Eu não te dou o número da minha conta para você.
Eu quero receber em mãos. Só que eu não quero que você venha aqui em casa porque eu estou de isolamento social. Peraí, ok. É uma negociação. Aí você vira para ele e fala assim, mas você não vai me cobrar juros não, né? Não, ué. Você não vai pagar, então tem juros e mora. Você não pagou, não vai pagar na data. Isso te dá uma possibilidade. O cara está recusando, você quer pagar para ele. Você está abrindo possibilidades. Olha, meu amigo, tá aqui, ó. Me dá o número da sua conta, eu vou transferir o dinheiro. Né? Manda o boleto aqui, eu pago o boleto. Não, não quero. Eu quero receber na mão. Só que você não pode vir aqui agora. Você pode fazer uma consignação em pagamento. Você pode ir lá no banco e depositar. Né? E, salvo engano, não tem custo para isso. Eu acho que, se eu não me engano, no banco não tem custo para isso. É como se eles abrem uma conta virtual e aquele dinheiro fica, o banco ganha, né? Se passa 10 dias, a Liliana até me falar melhor aí, se você tem que pagar, eu vi tem que pagar, tem despesa para poder para abrir consignação? Eu acho que não, Cristiano. Eu também estou achando que não. Eu sei que alguns clientes meus já fizeram pagamento pelo Banco Postal, não acho que não teve problema não, fizeram pelo correio, né, no Banco Postal lá, que é do Banco do Brasil e tudo mais, e só para notificar a pessoa, para ir lá e receber. Liquidação, manda embora, o cara não vem acertar, deposita. Você tem credor, aí o cara não quer receber, deposita. Você cumpriu a sua obrigação. Porque é parte importante, vocês vão ver isso na parte contratual, no semestre que vem. Você só pode exigir a satisfação do seu contrato se você estiver em dia com a sua obrigação. Se você não tiver cumprido a sua obrigação, a sua parte contratual, você não pode exigir da outra parte o cumprimento dela. Então, se você fazer a consignação, te coloca numa condição de adimplemento. E a outra pessoa fica numa condição de mora. E, por isso, abre a possibilidade de você pedir uma série de situações, de revisão, etc. e tal. Do pagamento realizado por pessoa não interessada. Né? Então, a gente falou da pessoa interessada, e agora a gente fala do pagamento pessoa não interessada. Qualquer interessado pode promover o pagamento da obrigação. Ocorre conforme a gente está mencionando aqui, o terceiro não interessado também pode promover o pagamento. O próprio Código Civil, ele já menciona isso. Então, quem é interessado, caso fiador, avalista, sublocatário, etc., ele é interessado. Ele tem interesse, porque senão ele pode ser atingido. Agora, quando você não tem interessado, quando a pessoa não tem interesse ou não interessada no adimplemento, vai gerar alguns efeitos diversos, né, que são os efeitos e características do pagamento por pessoas. Esse terceiro interessado é aquele que não guarda qualquer interesse jurídico com a solução da obrigação. Ou seja, ele não terá sua esfera de direitos atingidas por um eventual inadimplemento. Porém, ele nutre outro tipo de interesse, como, por exemplo, o interesse moral, como o pai que paga a dívida do filho, ou o amigo que quita a obrigação de outro conhecido, né? E quando se trata desse pagamento em terceiro interessado, tem duas posições que são importantes. A gente já acabou, né? Eu já li os artigos do Código Civil, então facilita, inclusive, na hora que a gente vai discutir. Eu vejo muito no terceiro interessado, tem muito rapaz e muita moça que acaba pagando a dívida do amor platônico ou do interessado, né, da pessoa interessada, não do interesse da dívida, né, na qual ele detém interesse afetivo, para tentar se aproximar. Eu já vi isso. Inclusive, tive casos que eu trabalhei na época de estagiário na faculdade, de um rapaz que queria cobrar de uma moça determinada quantia, e quando nós fomos descobrir, aí que você vai, né, entrevistar a pessoa, ele assumiu, ele pagou contas dela em lojas de roupa, em lojas de calçado, né, que ela estava devendo, para que ela sentisse afeição por ele. Tem louco para tudo, né? Tem louco para tudo. Talvez aí a Carlinha, a Cris, a Angélica, Laiane aí, né, iriam gostar dessa situação aí, né? O cara ir lá e pagar as dívidas todas, né? Ir lá naquelas lojas chiques que vocês compram lá e pagar as contas, né? Então, tá. Uhum. Então, nós temos aqui o terceiro interessado, não interessado, que paga em nome
e a conta do devedor. O que seria isso? A pessoa, né, o terceiro não interessado, é que ele vai pagar em nome, né, e com anuência do devedor. Então, quando falar a conta do devedor, seria com a anuência. Quando você paga ali, na ideia que se tem, quando ele vai pagar havendo a anuência do devedor, o devedor tendo a ciência, né, ele passa a ter o direito, né, ele passa a ter direito ao recebimento dos valores. É o que a gente leu lá no artigo 404. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor não opuser, os meios concedentes à exoneração. E aí pega o parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e a conta do devedor, salvo oposição deste, ou seja, salvo se o devedor não permitir. Né? Inclusive, nesse passo aí, o terceiro interessado ele poderia, inclusive, promover o pagamento por meio de consignação em pagamento. Tá? Ele poderia fazer o adimplemento por meio da consignação em pagamento. E caso haja a oposição do devedor ao pagamento, retira do terceiro interessado, né, do terceiro não interessado, o direito de se utilizar dos meios concedentes à exoneração dessa pessoa. Então, se houver a anuência, né, do sujeito, se houver a concordância do sujeito, ele pode ir lá utilizar os outros meios, por exemplo, o depósito judicial, a consignação em pagamento, por exemplo. E eu tenho o terceiro não interessado, que vai pagar em seu próprio nome. Tá? O terceiro não interessado, que paga em seu próprio nome, esse indivíduo, ele está assumindo a responsabilidade para si e ele não vai se ver garantido, ou seja, não vai haver a obrigação do devedor originário promover o reembolso, que é a parte mais gritante, né, que diferencia de um aspecto ao outro. Então, tá aqui, ó, virei o slide aqui, ó, terceiro não interessado, que paga em nome e a conta do devedor. Nesse caso, apesar do pagamento estar sendo realizado por terceiro não interessado, é feito em nome e a conta do devedor, ou seja, é como se ele mesmo estivesse realizando o pagamento, com autorização. Por esse motivo, equipara-se um ato de liberalidade do terceiro não interessado, que não poderá reaver do devedor aquilo que pagou para quitar o pagamento, a obrigação. É o caso do pai que paga a dívida do filho, do amigo que quita a dívida do outro, do namorado que sobe a dívida da namorada, entre outras situações. A autorização para o terceiro não interessado, pague em nome e a conta do devedor, encontra no 304, parágrafo único, que nós lemos. Nós lemos o parágrafo único e atribui ao terceiro não interessado, que paga em nome e a conta do devedor, a utilização, caso o credor se oponha ao recebimento, dos meios concedentes à exoneração, que seria o quê? O pagamento por consignação em pagamento. Tá? Assim, se o credor recusar o recebimento, o terceiro não interessado não encontra oposição do devedor, poderá utilizar dos meios concedentes à exoneração, no caso, a consignação. Todavia, deve ser levada em consideração a ressalva feita na parte final do parágrafo único, no qual, caso haja oposição do devedor ao pagamento pelo terceiro não interessado, neste caso, a oposição retira o direito, né, os meios concedentes à exoneração da obrigação. Então, isso é o que a gente mencionou. E no terceiro não interessado, que paga em nome próprio, e aí vem a tela aqui, está lá no artigo 305, eu li o 306, vamos pegar o 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao recebimento só terá direito ao reembolso no vencimento. Em relação a ele, diferente do que ocorre com o terceiro interessado, o não interessado que paga a dívida não se subroga nas posições do credor, ou seja, não terá as mesmas garantias nem privilégios estabelecidas em favor desse. Assim, o terceiro não interessado que paga a dívida, mas nada mais será do que um credor sem garantia qualquer. A interpretação do parágrafo único é uma das mais fáceis, a gente vê aqui, ó, se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. No sentido que, caso tenha quitado antes do débito vencer, o terceiro somente pode exigir o reembolso a partir do seu vencimento.
Então, aqui nós temos o pagamento, a satisfação da obrigação, né? A satisfação da obrigação por terceiros. E aí vem aquele ponto. E se a obrigação, né, se a dívida, se o pagamento, ele envolver não dinheiro, mas ele envolver bens? Né? Se envolver bens. Se envolver bens, ou seja, tem que haver a transmissão de propriedade. Na transmissão de propriedade, a gente leu o 307, vamos ler de novo. Só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. O que isso significa? Se o Emerson, ele tem uma dívida com a Leila de entregar, e essa dívida é a entrega do carro. Nós sabemos que o veículo, ele tem uma condição peculiar, que é a necessidade de transferência do domínio, né, da titularidade. Você tem que assinar o CRLV para poder transferir a propriedade. Fazendo mal gestão dos seus recursos, Emerson. E assim, aí você tem a questão da transferência. E eu sou procurador. O Emerson me outorga uma procuração. Ele me dá poderes para transferir as propriedades dele, inclusive o carro. Nesse caso, eu tenho poderes. Ok, eu posso transferir. Eu posso assinar a documentação. Se fosse uma casa, eu poderia assinar o documento de venda, etc. Agora, se eu não tiver essa procuração, se eu não tiver esses poderes outorgados, dados pelo Emerson, que é o devedor, como é que eu vou transferir? O texto de lei ele está falando exatamente isso. Só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão da propriedade quando ele for feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Ou seja, só pode dar em pagamento alguma coisa quem tem poderes para fazê-lo. E quem tem poderes para fazê-lo é o proprietário ou quem o proprietário indicar. Pronto. Agora, não, o carro é do Emerson, eu vou entregar o carro do Emerson em pagamento. Espera aí, eu tenho poder para isso? Não. O Emerson passou poder para mim? Não. Então como é que eu vou transferir? Como é que eu vou entregar? A leitura ela é até muito clara, não deixa muita celeuma. O parágrafo único. Se der em pagamento coisa fungível, o que é coisa fungível? Vocês lembram? Lembra não, Emerson? Eu tenho certeza absoluta que a Laiane, a Carlinha, a Crislane, a Sueli, a Leila, a Angélica, a Liliane vão lembrar, viu? Coisa fungível é a coisa perecível. É o alimento, por exemplo, que é consumível. Tá? Então, se der em pagamento coisa fungível, não se poderá reclamar do credor, que de boa fé a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. O que seria isso? Vamos lá. Imagine que a Crislane deva um lanche para a Angélica. Ok? Vamos supor que a Crislane deva um lanche para a Angélica. E a Crislane leve lá uma vasilhinha, né, com esse lanche, fez lá uma palha italiana. Né, fez lá a palha italiana, lá, tal. Eu não sei. Eu sei que a Crislane tem que pagar e que aquela palha italiana seria para a Angélica. Só que a Crislane, ela sai. E eu, sem autorização, eu sem anuência da Crislane, eu pego a caixa da palha italiana e entrego para a Angélica. A Angélica vai lá e come tudo. Tinha umas 50 palha italiana lá na caixinha. Só que ela devia uma palha italiana para a Angélica, né? Aí eu tenho um problema.
Do Cristiano? Não. Da Angélica, que se apropriou indevidamente, só que ela não sabia. Ela achou que o lanche era tudo. Ela está de boa fé. Eu fui errado. E aí a parte que está falando do parágrafo único. Ó. Se derem pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor, que de boa fé a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-lo. Ou seja, se eu não tivesse esse poder, eu vi na faculdade, não na DOC, na antiga faculdade, eu via situações desse jeito. Às vezes você tinha estudantes que vendiam pipoquinha, esses salgadinhos, né? Eu tive, inclusive, uma estudante com quem eu trabalhei, que ela pagava a faculdade dela vendendo essas pipoquinhas, vendendo essas pimentinhas, né? Na faculdade para poder pagar a mensalidade. E aí, quando ela saía, que ela ia para o banheiro e deixava na sala, se alguém aparecesse, por exemplo, por um intervalo, ela foi para o banheiro, ou qualquer coisa do gênero, alguém parecia, a menina da pipoca tá aí, a menina da paleta, todo mundo pegava e vendia, já sabia o preço do produto, vendia. Né? A questão dessa disposição é a mesma situação. Né? A entrega, e a dona não poderia reclamar, né? Do sujeito que comprou. Aí está no ponto, do credor. Né? A reclamação pode ser feita com aquele que entregou, mas não com aquele que adquiriu de boa fé. O que o Código Civil nos apresenta é mais ou menos isso, tá? Então, obviamente, lógica e clareza ímpar é a redação do artigo 307 que a gente fez. Conforme visto, o pagamento nem sempre consiste na entrega de quantia em dinheiro, caracterizando-se, muitas vezes, pela transferência da propriedade de algum bem. Nesse sentido, em relação ao caput do dispositivo, a informação é clara, uma vez que somente poderá dispor de uma coisa quem for seu legítimo proprietário. Né? E o pagamento que envolva a transmissão da propriedade. Também, né? A gente verificou aí a clareza do artigo 307. Tá? Já quando o pagamento se der com a transferência de propriedade de coisa fungível, consumível, caso o credor a receba e consuma de boa-fé, sem saber do devedor não era o proprietário, não poderá ser cobrado pelo verdadeiro proprietário, devendo este buscar o ressarcimento em face do devedor, que adimpliu indevidamente com as coisas que não lhe pertencia. Aí, no caso, você perguntou, em relação aos 49 palha italianas que a Angélica comeu, e a Crislane, quem tem que pagar? Eu. Não fui eu que entreguei a caixa para a Angélica, como se fosse pagamento da dívida? A Crislane não me autorizou. Então eu fiz de forma errada. E aí eu tenho que assumir o ônus, eu tenho que pagar. Conseguem perceber isso, né? É tranquilo. Vamos partir para o ataque. Daquele a quem se deve pagar. Né? Então a gente vai tentar tratar o quê? Como o pagamento ao credor incapaz, né? Ao credor putativo, após uma intimação de penhora, entre outras situações. Então, eu tenho vários aspectos aqui. Eu vou pegar o artigo 308 ao 312. Vamos fazer a leitura primeiro, para depois a gente adentrar, que talvez fique mais fácil. Ao 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem dê direito o represente, sob pena de só valer depois por ele ratificado, ou quando reverter em seu proveito. Isso aqui, o 308, ele fala então que o pagamento ele tem que ser feito somente a quem tem direito ao recebimento, que é o credor, ou quem representa essa pessoa. Tá bom? O 300... Vamos pegar aqui o 310, por exemplo, vamos falar da sequência. 310. Nossa, eu consigo. Não vale o pagamento ciente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverteu. Então, sim, se foi a dívida foi em relação incapaz, caso eu faça o pagamento sem ter essa possibilidade, com a ausência da capacidade, o sujeito vai ter que provar que foi revertido em prol,
em prol do incapaz. O 309, o pagamento feito de boa fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. O que é credor putativo? Hein? O que é credor putativo, Emerson? Carlinha, o que é credor putativo? Laiane, Sueli, Liliane, Leilinha, Crislane, Angel. Putativo? Não. Credor putativo é aquele que se apresenta aos olhos de todos como verdadeiro credor. O que seria isso? Quem parece que tem direito a receber. Quem se apresenta como quem conhece, né? Um herdeiro aparente, por exemplo, credor putativo. Imaginemos aqui, vamos ter a questão do credor putativo, uma relação Cristiano e Emerson, né? Vamos lá, estou pegando o Emerson para Cristo aqui. O Emerson agora vai ser credor, né? Eu negocio tudo em nome do Emerson, sem autorizar, sem anuência dele. Aí as dívidas são quem tem direito a receber é o Emerson. Mas como eu fico negociando para ele, né, eu fico lá cobrando, ô fulano, você está devendo aqui o Emerson, paga ele aqui, ô ciclano, paga o Emerson aqui. A ideia é que se dá o quê? Que eu sou a pessoa autorizada, eu tenho autorização para recebimento. E às vezes eu não tenho. Então, o credor putativo, ele entra, né, no aspecto que da pessoa, do sujeito, que vai se apresentar aos olhos de todos como um verdadeiro credor. Né? Quem seria o garantidor ou teria o benefício para poder estar recebendo essa determinada quantia, esse determinado pagamento. É um laranja? Não, não é. Eu não falo. Eu não. Tô assim, laranja. Existe. É uma forma de se ver. É o proprietário. A putatividade está daí. O laranja é uma situação putativa. Isso que eu queria saber, por qual motivo que uma pessoa seria um credor putativo? Por exemplo, eu vou comprar alguma coisa e não quero que as pessoas saibam que é para mim, então seria um laranja, né? Ou no caso de uma pessoa manipuladora, tipo, manipuladora não, gente. A pessoa quer usufruir de um benefício que não é dela, seria um estelionatário? É isso? Ou existe essa figura do credor putativo? É uma figura própria. É correto no direito, nas obrigações? É correto Sim, ter essa pessoa? É uma figura própria. Vamos imaginar aqui, ó, uma situação, isso aqui não é inaparente. Imagina uma pessoa, para você entender a questão da putatividade. Se você vê alguém dirigindo um carro, você pressupõe o quê? Que a pessoa é a dona do carro. É a questão da aparência. Pressupõe-se que ele é o dono. Então, se eu ver o Emerson, por exemplo, o Emerson está dirigindo uma Ferrari, eu sei que a Ferrari é do Emerson. Agora, se o Cristiano dirigir uma Ferrari, eu vou achar que aquela Ferrari é do Cristiano. Só que, na verdade, a Ferrari é do Emerson. Seria o caso de um filho que vai comprar um apartamento, faz toda a negociação, mas quem está pagando mesmo é o pai. Mas é ele que vai, enfim, morar com a família e tal. Aí ele é o credor putativo. A ideia é essa mesmo. A ideia é essa. Você tem, por exemplo, você tem situações, não está dentro do nosso cenário. Vocês vão estudar isso em contratos. Existe a possibilidade do contrato que é feito sem especificar o nome do contratante, do comprador. Por quê? Imagine você, vamos lá, Angélica. Tudo bem que o seu pacote de viagem, você tem lá, você tem a sua tabela, você tem os seus valores que você vai trabalhar.
Agora, chegou para você, te ligou Julia Robert. Hello, Angélica, quero comprar uma passagem de viagem. Espera aí. É Julia Robert. Espera aí. O tratamento vai ser o mesmo do Cristiano? Não vai. Você entendeu? Você já não vai... Eu trato todo mundo da mesma forma. Não, Angélica, não vai. Porque para o Cristiano, você tá empurrando uma viagem econômica. Você está empurrando uma viagem econômica, um hotel 3 estrelas, entendeu? Um pacote modesto. Por exemplo, um Punta Cana lá de R$1.000, aquela coisa toda. A Julia Robert ligou, né, dividido em 12 vezes, sem juros. E a Julia Robert ligou, você já vai virar para ela. Você pode até vender para ela Punta Cana. Mas vai ser o quê? Vai ser 5 estrelas, vai ser passagem aérea de primeira classe, entendeu? Você vai dar para ela pagamento em 72 horas, você já não vai dividir para ela. Você está compreendendo? São situações, a gente está brincando assim, mas são situações reais. Se você virar e falar assim, olha, se eu chegar e falar assim, Angélica, eu quero comprar a sua casa. Crislaine, eu quero comprar a sua casa. Aí você vira para mim e fala assim, não, Cristiano, eu vendo a minha casa para você, vendo lá a casa aqui do pai, onde eu moro, a casa vale 300 mil, a gente vende, tá? Eu não quero vender não, então eu te vendo por 350 porque eu não quero vender. Ok. Agora eu chamo aqui, vamos pensar aqui, vou falar o nome de pessoas da cidade. Eu chamo o Sebastião Quintão, que é uma pessoa que a gente sabe que tem posses. É ex-prefeito, aquela coisa toda, tem um patrimônio, é milionário. Aí ele chega lá para você, Angélica, para a Crislaine, que eu quero comprar sua casa. Você já não vai falar para ele 350. Você fala, não, beleza, eu vendo. Te vendo por 1 milhão. Você quer comprar? Eu não quero vender. Tem essa diferença. Então, tem algumas pessoas que usam o comprador putativo, né? Alguém que vai aparentar estar comprando, negociando primariamente, para depois você fechar. Somente no momento que você vai concretizar o contrato que a pessoa aparece como real comprador. Né? Você tem algumas situações. Alguém já viu aí um lugar chamado Notting Hill? Né? Com a Julia Roberts, bom filme, eu gosto. 4 vezes, eu já assisti mais de 10 vezes, então estou ganhando de você. Né? É uma atriz, só porque é uma atriz de cinema, aquela coisa que ela se hospeda lá com nomes de personagens, é uma figura putativa. Aparência. Quem está hospedado aqui? A Pocahontas. A Flintstones. Você entendeu? O Bolsonaro não foi fazer o exame lá do coronavírus, ele deu o nome deles fictício, para poder aparecer. Não necessariamente é um estelionatário ou algo do gênero, entendeu? É aquilo que aparenta. Se você pegar o exame e falar assim, esse é do Zé, mas não é do Zé, é do João. É algo nesse sentido para a gente poder tentar compreender. Tá? Então, nós temos essa situação aqui que a lei nos apresentou. Nós falamos 308, 309 e 310 nós falamos. Vamos pegar aqui o artigo 312, por exemplo. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora, feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiro, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Né? Você tem essa situação. Você pega o artigo 311 do Código Civil. O artigo 311 do Código Civil ele vai falar o seguinte: considerando-se autorizado a receber o pagamento, o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Então, você tem os elementos que o Código nos apresenta e a gente vai tentar discutir a partir de agora. Vamos lá. O pagamento perante o credor. O pagamento perante o credor ou seu representante legal. O titular do crédito é, sem dúvidas, conjuntamente com o devedor, um dos grandes interessados no adimplemento da obrigação. Isso é fato. Né? Quem tem o direito de receber, também ele quer ver aquela dívida paga. Então, o titular do crédito. Por isso, é normal e corriqueiro que o pagamento seja efetuado diretamente ao credor. O pagamento é feito em mãos, normalmente. É o 308. O pagamento deve ser feito ao credor. Porém, permite que o pagamento seja realizado perante um representante, ou a quem de direito o represente.
trata-se de qualquer modalidade de representação, seja convencional, pela vontade das partes, que aí seria uma procuração, por exemplo, ou a legal, que é determinada pelas leis, por exemplo, no caso do interditado. Uma pessoa que é interditada, que vai ter o direito de receber em nome do interditado, é o curador, aquele que administra o patrimônio do interditado. O inventário, quem tem direito para receber? O inventariante. Na massa falida, quem tem direito de receber? O administrador da massa falida. E assim vai, tá? O pagamento perante o credor incapaz. O pagamento perante o credor incapaz, né? Está lá no artigo 310 que a gente falou. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente recebeu. Quando a gente fala aqui cientemente feito ao credor incapaz de quitar, o credor não ter capacidade de dar, de exprimir a quitação. Imaginemos uma pessoa que está acamada, em situação vegetativa. Ele tem como dar quitação à dívida? Não. Então você tem que. Então, o devedor, já que não é ninguém autorizado, você pagou, né, você entregou para ele, peraí. Então você tem que provar que isso aí reverteu para ele. Né, é o que está falando. Para receber o pagamento, a capacidade se faz necessária para a outorga da quitação. E deste modo, deve ser observadas as normas atinentes à nulidade e anulabilidade dos negócios praticados pelos incapazes, que, como exige ânimo para extinguir a obrigação, a outorga de quitação é um negócio jurídico. E aí a gente deve analisar o artigo 116, 1, que fala sobre o absolutamente incapaz, o artigo 171, 1, que vai falar sobre a incapacidade relativa, e o artigo 172. O artigo 166, 1, ele fala o seguinte: é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. E aí, quem é o absolutamente incapaz para o Código Civil hoje? Menor de 16 anos. Menor de 16 anos. Pum, acabou. Antigamente, nós tínhamos situações maiores. Só que com o advento do Estatuto dos Portadores de Necessidades Especiais, etc. e tal, acabou. Então, hoje, somente o menor de 16. Então, imagine uma pessoa que tem 16 anos, 11 meses e 30 dias. Ele é o quê? Relativamente capaz? Ele é relativamente incapaz, porque ele tem 16 anos, 11 meses. Você está prestando atenção, Liliana? Só você que prestou atenção. A Angélica está assim, né? A Carlinha, ó, eu tô achando que a Carlinha, ela tá em festa. A Crislane, ela tá em festa. A Maiane tá em festa. Entendeu? Porque as três, eu mexi com as três aqui. A Sueli falou e a Luna né, falou. Carlinha? Tá numa festa com essa make top que você tá fazendo. Tô vendo aqui. Tá lá. Aglomeração. Tá em festinha de aniversário de novo, né? Pelo menos ligou o celular. Então, assim, olha só. Então, quando eu tenho lá, imagina uma pessoa, 15 anos, 11 meses, 30 dias. 15 anos, 11 meses, 30 dias, ele é absolutamente incapaz. Só que você imagina que ele tem lá, que ele não tem. Ele aparenta ter mais. Né? Ele não tem capacidade, é nulo. É nulo. No início do semestre, eu citei para vocês todo o negócio realizado. Ah, pessoa, mas tem os casos que são pautados na convenção social, no cotidiano. Sim, mas é nulo. O direito é pleno, é nulo. Estou trabalhando com a situação quê? Do ceteris paribus, aquela situação limpa, né? sem valores sociológicos, a norma pura. Né? Menor de 16, absolutamente incapaz. Quando eu pego o artigo 171,
inciso 1 do Código Civil, fala lá, ó, além dos casos expressos declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Artigo 172, o negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Se for um relativamente incapaz, ele pode vir e dar anuência. Ele pode ratificar o ato posteriormente, falar que era válido, que era aquilo ali que ele realmente estava desejando, que ele recebeu, e deu quitação. O que tá sendo apresentado para nós são as condições, entendeu? Então, a quitação outorgada pelo relativamente incapaz é anulável, podendo ser confirmada pelo representante legal do menor ou pelo próprio credor quando cessada a incapacidade. E tem aquela máxima, né? Quem paga mal, paga duas vezes. Via de regra, o pagamento efetuado em favor de incapaz não é válido e o devedor deverá pagar novamente ao seu representante legal. Né? Então, imagine você, por exemplo, a Liliane tem menino pequeno, não tem, Lili? Eu tenho menino pequeno aqui também. Então, imagine uma pessoa está devendo dinheiro para nós. Aí vai vir e encontra sua filha mais nova na rua, fala assim, leva esse dinheiro para sua mãe. E ela passa na frente, perde o dinheiro, ou ela vai lá e toma um sorvete, toma um lanche. Vai comprar chocolate, tudo chocolate. Vai comprar chocolate. Peraí, E ela fino. pagou? Não pagou. Quem paga mal, paga duas vezes, vai pagar de novo. Eu não dei quitação. E ela fala, não, eu recebi. Não interessa, não tem validade, o negócio é nulo. É isso, né? É isso que tá sendo expresso aqui para nós. Tá? Não é válido, o pagamento efetuado em favor de incapaz não é válido e o devedor deverá pagar novamente ao seu representante legal. Esta é a regra inicial geral, decorre de uma conjunção do artigo 310. Não vale o pagamento cientificamente feito ao credor incapaz de quitar se o devedor não provar que, em benefício dele, efetivamente reverter. O 310 deixa claro que não vale o pagamento cientificamente feito ao credor incapaz. Esse cientemente surge quando, então, a necessidade de diferenciar os efeitos do pagamento feito cientemente daquele feito sem o conhecimento da incapacidade. O que é o cientemente? Eu sabia que ele era incapaz. É uma situação. Somente se aplica o 310 com a teoria da nulidade quando o credor tiver ciência da situação de incapacidade do credor e, mesmo assim, efetuar o pagamento. Então, quando você sabe que a pessoa é incapaz e ainda assim faz o pagamento. Se o devedor efetuar o pagamento ao credor incapaz sem que tenha ciência dessa incapacidade, o pagamento será plenamente válido. Evidentemente, se o erro for excusável, perdoável, aceitável. Né? Você olha para os meninos aí que tem 15 anos, tem mais pelo no rosto que eu. Né? Eu me lembro na época do colégio, eu estudava com um rapaz, o Lucas. Nós estávamos lá, 14, 15 anos. O Lucão era barbudo. Mal a gente tinha uns filinhos, uns pilinhos assim no bigode, ele com a barba fechada, se olhar para ele, você achava que tinha 18. Achava que tinha mais. Então, é um caso, tá? É um caso para você ver aí que seria um erro excusável, né? O que chama de erro excusável é o erro perdoável, o erro aceitável. Em relação a essa situação, pode mencionar o credor curatelado, que esconde do devedor a sua situação de incapacidade, ou o menor que apresenta documento falso afirmando ser maior de idade, entre outras situações. Independente do grau de incapacidade, se o devedor conseguir provar que o pagamento efetuado se converteu em benefício do credor, o pagamento será válido, conforme a redação da parte final. Aí que vem o ponto. Tem que ter sido revertido ao credor. Então, se ele provar, não, ele pegou o dinheiro aqui, ele foi lá e comeu chocolate, mas a dívida era dele. Ok. No caso das meninas ali, o exemplo que eu dei com os meninos meio da Liliane, a dívida era minha e da Liliane. Ele entregou para um terceiro que era incapaz. Vai ter que pagar de novo. Tá? Falando demais. Vamos lá. Pagamento perante o credor com crédito penhorado ou impugnado. Isso é interessante. Eu trabalhei hoje num processo, algo muito próximo a isso.
Eu estou tentando cobrar uma imobiliária, né, uma construtora daqui de Patinga, que vendeu plantas no imóvel, imóveis na planta, melhor dizendo, né, corrigindo aqui, e não entregou o imóvel a tempo, e alguns ela não entregou o imóvel até hoje. E aí a gente tem algumas sentenças judiciais e nós estamos em execução de sentença. E a empresa, para poder não sair mais prejudicada, né, safadeza, diga à parte, ela está passando os imóveis para nome de terceiro. E toda vez que eu consigo penhorar um imóvel, ela aparece com um documento de uns cartórios suspeitos e atravessa lá, só que sempre com datas anteriores. Vamos supor, o processo é de 2013. Aí ela traz documentos da época de 2012, 2014, etc. e tal. E juntou agora num processo, a execução, o cumprimento de sentença começou em março de 17. Aí ela trouxe o documento vendendo em junho de 17. Né? Então, mostra aí que houve o quê? Uma má-fé, né? Dissipando, né? Liquidando. Então, pagamento perante o credor com crédito penhorado ou impugnado. Então, 312. No caso dela, era a devedora. Eu só falei porque é um caso também que pode acontecer. Agora temos o credor. 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiro, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. O que seria isso? Nesse exemplo aqui, a empresa lá, por exemplo, ela vendeu. Ok? Então, o sujeito que comprou o apartamento, que opôs os embargos de terceiro, vocês vão estudar isso no processo, eles pagaram pelo apartamento, em tese, para a construtora. Só que a empresa, a construtora, ela já estava devendo. Já havia uma execução. Então, o que vai acontecer? Esse apartamento, essa venda, ela vai deixar de existir porque vai ser garantia para o pagamento da obrigação anterior. O que o 312 está falando é o seguinte, olha, se você pagar por credor, mas... Sem áudio? Sem áudio? Meu áudio? É só o Emerson que não está ouvindo ou ninguém está me ouvindo? Eu estou ouvindo normal. Eu estou ouvindo, Cristiano. Normal. Tá. Ô, Emerson. Sai da sala e entra na sala. Vou esperar o seu minutinho, vai. Eu acho que não vou ouvir não, né? Vou esperar ele entrar aqui. Isso se ele entrar, né? Quer dar um migué aí, já dá perdido. Cadê ele? Emerson, cadê ele? Aí. E agora, Emerson, tá ouvindo? Tá ouvindo agora, Pagum? Beleza, show de bola. Então, nós temos aqui, quando ele fala na questão do credor. Então, imagina lá, vamos usar vocês. A Carlinha está devendo para a Laiane. A Carlinha está devendo para a Laiane. E aí ela recebe uma notificação, né? Ela recebe uma notificação que esse valor que ela tem para pagar para a Laiane foi penhorado ou foi solicitado esse pagamento para satisfação do crédito, da dívida. Se a Carlinha pagar para a Laiane diretamente, sem garantir o crédito, ela vai ter que pagar de novo. Eu tive uma situação que eu trabalhei, tem uma empresa aqui de Patinga, ela prestava serviço para um estaleiro na área de metalurgia, e a empresa aqui estava numa situação de dificuldade financeira. Mandou os trabalhadores embora e não estava pagando as verbas trabalhistas. A gente fez uma ação trabalhista, ela não estava cumprindo.
Aí nós descobrimos que ela teria um crédito com um estaleiro lá no Rio de Janeiro, no valor de quase 400 mil reais. Nós informamos o juiz que aquela empresa lá no Rio de Janeiro, aquele estaleiro lá no Rio de Janeiro, tinha uma quantia para poder pagar para essa empresa daqui de Patinga. O juiz notificou a empresa. Então, essa notificação é a intimação para essa empresa fazer o pagamento em juízo daquele valor, por exemplo, da minha cliente. Se porventura essa empresa entregasse o dinheiro todo para a empresa daqui de Patinga, eu poderia exigir dela o pagamento daquele valor que eu já tinha intimado ou o valor que eu tinha penhorado. É o que está dizendo aqui o artigo 312. Tá? Quando o credor, pessoa a quem se quer pagar, é executado em outra relação obrigacional por um credor seu, ele poderá sofrer a penhora de bens e direitos, incluídos os créditos referentes a outras relações obrigacionais. Nesse caso, quando houver a penhora dos créditos decorrentes de outras relações obrigacionais, os devedores dessas outras obrigações serão intimados de tal penhora e, a partir de então, deverão adimplir perante o juízo da execução. Assim, deste modo, se o devedor já intimado da penhora adimple perante o credor executado, será constrangido a pagar novamente, uma vez que só se exonera depositando em juízo a importância da dívida. Ok? Pulando aí, pagamento perante terceiro. Pagamento perante terceiro, artigo 308. Pagamento perante terceiro, artigo 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Continua lá. Sob pena de só valer depois por ele ratificado ou quando reverter em seu proveito, né? O pagamento efetuado perante terceiro não autorizado pelo credor. É o caso aí do exemplozinho que eu dei com a Liliane, antecipei as bolas, né? Falando coisas que não deveria ter falado, vai misturando aqui, a cabeça vai fazendo aquele turbilhão de situações, eu vou jogando, e aí tem a ordem cronológica, depois ela vem de novo, né? A gente embaralha tudo, mas no final dá tudo certo, viu? A eficácia do pagamento realizado perante terceiro não autorizado pelo credor é a tratada do parte final, sob pena só de valer depois por ele ratificado ou quando reverter em seu proveito. Nesse caso, perceba que se o pagamento não for realizado perante o credor ou quem de direito represente, somente valerá, ou seja, exonerará o devedor, caso o credor o ratifique, ou seja, confirme o pagamento, ou restar provado que o pagamento se reverteu em proveito do credor. É simples e sem maiores discussões, obviamente. Pagamento realizado perante terceiro não autorizado, somente exonera o devedor se o credor ratificar posteriormente ou houver comprovação de que reverteu em proveito deste. Então, aí, finaliza esse ponto. Continuando. Pagamento efetuado perante terceiro autorizado. Artigo 311. Então, credor autorizado. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da aquitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultantes. Ok? A redação é clara, não há muita discussão. O terceiro, que não representa legalmente uma pessoa, nem convencional do credor, será considerado autorizado a receber o pagamento, desde que esteja munido o quê? Da quitação da obrigação em apreço, desde que tenha um recibo, um documento que comprove a devida quitação. Aí vem o credor putativo. O credor putativo. O credor, putas, putare, do latim. Artigo 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válida, ainda que provada depois que não era o credor. Esse termo putativo, a gente tentou explicar um pouquinho atrás, ele teve origem lá na Roma antiga, né? Vem do verbo putare, que significa crer, acreditar. Então, assim, o credor putativo é aquele que se passa pelo verdadeiro credor, fazendo com que o devedor creia tratar-se do acipiens, ou seja, do devedor originário, aquele que tem que receber. É a aplicação da teoria da aparência no campo do direito das obrigações. E aí o professor Pablo Stolz, né,
eu gosto muito do Pablito, ele cita o seguinte: trata-se da pessoa que se apresenta como sujeito ativo da relação obrigacional, sujeito passivo do pagamento, não havendo razão plausível para o devedor desconfiar da sua ilegitimidade. Ok? Não tem muita coisa a se falar, não. Vocês estão ainda aí, né? Tô vendo. A Angélica abriu umas bocas aí, mas tá de boa. Não, tá tranquilo. 5 minutos, não mais. Coitado você, faltam 10. Faltam 10 minutos. Das condições objetivas. Das condições objetivas. Tá quase acabando, gente. Tá quase acabando. Não preocupem. Tá? Tá quase, tá quase. Nós estamos indo no ritmo legal. Poderia estar um pouquinho mais rápido. Nós estamos ali, estamos no caminho intermediário. Das condições objetivas do pagamento. Então, aqui, quando eu falo do objetivo do pagamento, é como promover o pagamento, né? Do objeto e a prova do pagamento. Como? A gente vai tratar o quê? De questões relativas ao objeto do pagamento, que são no objeto do pagamento, na prova do pagamento, no lugar do pagamento, no tempo do pagamento, ok? São os tópicos que nós vamos discutir. O objeto do pagamento. Lá no artigo 313. O artigo 313, ele fala o seguinte: o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Ainda que mais valiosa. Eu comprei um pacote de viagens com a Angélica para Punta Cana. R$1.000. Aí a Angélica vira para mim e fala assim: não, Cristiano, eu não tenho mais para Punta Cana. Eu vou te dar uma passagem para Maldivas por R$1.000. Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. O que o Código Civil está falando? O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Obviamente, a viagem para Maldivas é muito mais valiosa do que para Punta Cana. Né? Então, tem esse paralelo aqui. Então, antes de tudo, a gente precisa frisar o quê? O devedor deverá adimplir com o objeto que foi pactuado, não sendo o credor obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Óbvio. Devemos perceber, então, que o pagamento com objeto diverso do pactuado não libera o devedor da sua obrigação, porque o devedor ele deve prestar exatamente aquilo que foi pactuado. O devedor, além de prestar exatamente com o objeto pactuado, deve fazer na sua integralidade, ou seja, por inteiro, não podendo fracioná-lo, mesmo quando for divisível, salvo se estiver estipulado de forma diversa no contrato. É o que é o 314. Olha só. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por parte, se assim não se ajustou. Beleza? Então, 314 fala exatamente isso. É aplicável em caso de haver unidades no polo passivo da obrigação, ou seja, apenas o devedor, mas uma vez que, quando possível, mais de um devedor, a prestação for divisível, aplica-se a regra daquilo que a gente mencionou nas aulas anteriores, do concursus partes fluent. Ok? Pagamento em dinheiro. Pagamento em dinheiro. Já foi dito que o pagamento pode consistir na obrigação de dar, fazer ou não fazer. Mas, sem dúvida nenhuma, a forma mais comum, a forma mais corriqueira, né, de se promover o pagamento é por meio da entrega de dinheiro, de pecúnia, né? E, obviamente, entregar dinheiro, entregar pecúnia, se caracteriza numa obrigação de dar, de entregar quantia certa. E está previsto, né, no Código Civil, artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente, ou seja, moeda que está valendo, você paga em real. E pelo valor nominal, o valor expresso, salvo os dispostos nos artigos subsequentes, nos artigos
que passam a citar. Então, olha só, nós temos algumas situações. O pagamento deve ser feito em moeda corrente, ou seja, moeda corrente, a moeda de curso legal. Isso passou a ser uma obrigação no Brasil. Nós não temos no Brasil possibilidade de realização de contrato em moeda estrangeira. Ok? Nós não temos possibilidade de realização de contrato em moeda estrangeira. Todo contrato realizado no Brasil é feito em reais. Como assim? Já vi a Angélica fazer. Como assim? Eu vou comprar uma passagem aérea hoje. Não, eu vou comprar um pacote de viagens. Eu pago em reais. Ponto. Se eu negociar com você hoje, o valor, se você falar que é R$1.000, é R$1.000, acabou. Eu te pago R$1.000. Se eu for discutir com você amanhã, se o dólar subir e por conta disso houver uma variação e você tiver me cobrar R$2.000, é R$2.000. Agora, eu não tenho a possibilidade de firmar com você uma obrigação em dólar. $1.000. E aí, porque eu vou ficar o quê? Refém. Eu vou ficar refém da volatilidade da moeda. No Brasil, passou a ser proibido com o advento do Código de Defesa do Consumidor, em decorrência da hiperinflação que aconteceu no final dos anos 80 e início dos anos 90. Por conta disso, várias situações de contratos passaram a ser insuportáveis pela enorme variação cambial. Muitas empresas... Você sabia que no Brasil nós tínhamos empresas de ponta, top, na área bélica? O Brasil vendia equipamento militar, tanques de guerra, carros de guerra, mundo afora, nos anos 80, e por conta da hiperinflação essas empresas quebraram, porque os contratos eram em dólares, os produtos eram em dólar. Né? E aí você não consegue honrar. Abre falência, não tinha recuperação, era só concordata, as coisas se perdiam. Então, você não tem essa possibilidade. Ah, mas eu comprei pelo meu cartão de crédito lá na China. Se você perceber, quando você compra, é até interessante, porque assim, se você comprou no cartão de crédito lá no AliExpress, exemplo, você comprou em dólar. O AliExpress, por conta desses problemas, você está comprando, já tem até um banco, o Alibank. O Ibank, eles estão vendendo aqui no Brasil. A cotação toda aqui do Brasil. Vem, eles já convertem, já te cobram, para não dar problema. Mas quando era em dólar, quando você compra efetivamente uma lojinha em dólar, você paga o valor do dólar do dia do pagamento. Né? Espera aí, espera, Angélica, deixa eu acabar esse tópico, espera, corre não. Eu tô precisando de algo com vocês estão correndo, gente, pelo amor de Deus, espera aí. Então, assim, ela fechou a sala agora, para poder sair da sala e falar que tá ali, né? Acontece. Então, assim, não posso ter essa modificação. Isso aí vem, né, de uma exigência normativa, tá bom? Então, o pagamento tem que ser feito em moeda corrente. E, obviamente, no valor nominal. Por quê? O valor expresso, né, o princípio do nominalismo. É o valor que tá vencado, o valor estipulado. Então, não tem como. Moeda corrente, moeda de curso forçado. Moeda corrente é a moeda que tem curso legal em um determinado país, podendo ser de curso forçado ou não. São moedas correntes todas aquelas que a lei permite circulação em um determinado país. Moeda corrente é diferente de curso forçado. A moeda de curso forçado, a única admitida no Brasil é o real. Ah, mas eu tenho moeda corrente aqui. Tem outras que eu consigo? Circula. Olha só, conforme prevê a parte final do artigo 318 e o inciso 1 da Lei 10.192, exceção prevista em lei especial de curso forçado, são os seguintes: contrato de exportação e importação em geral, aí você pode utilizar outras moedas. Contrato de compra e venda de câmbio, aí você pode utilizar a cotação de outras moedas. Contratos celebrados com pessoas residentes domiciliadas no exterior, excetuados os contratos de locação de imóveis situados no Brasil, bem como a sua transferência ou modificação a qualquer título, ainda que ambas as partes já estejam nessa oportunidade residindo no Brasil. São as situações. O princípio do nominalismo e cláusula de escala móvel. O princípio do nominalismo determina que as dívidas em dinheiro devem ser pagas de acordo com o valor nominal atribuído à moeda pelo Estado quando da cunhagem. Assim, se a dívida em dinheiro é de R$100.000, o pagamento deverá ser realizado com a quantia de R$100.000.
conforme acordado, ainda que a moeda tenha se desvalorizado em função da inflação durante o período compreendido entre a contratação, tá, e o pagamento. A inflação causa a desvalorização da moeda. Quando isso não existe dúvida. Por outras palavras, com a quantia de R$1.000, hoje, se consegue adquirir muito menos do que alguns anos atrás, né? Buscou-se, então, uma solução para essa situação, para se combater os efeitos maléficos causados pela desvalorização da moeda nacional. A partir de então surgiu a necessidade de se buscar soluções para a compatibilização do nominalismo com a desvalorização da moeda causada pela inflação. E aí surge a chamada cláusula de escala móvel, né? A cláusula de escala móvel significa o seguinte: estabelece uma revisão pré-convencionada pelas partes dos pagamentos que deverão ser feitos de acordo com as variações dos preços de determinadas mercadorias ou serviços ou do índice geral de custo de vida ou salários. O que seria isso? Vou pegar valores e vou atualizar. Exemplo, vocês têm um contrato com a faculdade. No final do semestre, no final do ano contratual, o valor da mensalidade ele aumenta um pouco de acordo com os índices de preço ao consumidor, que a gente pode usar aqui como exemplo da cláusula de escala móvel. Tá? Então, assim, a cláusula de escala móvel promove a correção monetária, adequando o valor pago com a desvalorização da moeda ocorrida desde a data da contratação. São disponíveis vários índices de atualização. Nós temos o INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Nós temos o que é calculado pelo IBGE. Nós temos o FIP, que é a Fundação de Instituto de Pesquisa Econômica. Tabela FIP, todo mundo que vai vender carro, a tabela FIP. Então você vai saber. Nós temos o DIESE, que é o Departamento Sindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, também que vai estabelecer alguns preços, entre vários outros tipos, ok? E vale destacar o quê? Que o valor da obrigação em dinheiro, ele pode ser atualizado monetariamente pelos índices de escala móvel, escolhido pelas partes, mas nunca poderá haver o quê? Uma atualização em periodicidade inferior a 1 ano. Por isso que a mensalidade de vocês é reajustada anualmente. É o que é estabelecido. Artigo 2º da Lei 10.192. É admitida a estipulação de correção monetária ou de reajuste por índice de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a 1 ano. Parágrafo 1º. É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a 1 ano. E finalizando o tratamento das chamadas cláusulas de escala móvel, vale destacar o artigo 316 do Código Civil, que fala o seguinte: é ilícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Tá bom? Eu vou, então, interromper aqui. Vou falar, a partir de, então, da teoria da imprevisão, na próxima aula. Vamos, só para finalizar, nós vamos ter aula na quinta-feira, combinado? Quinta-feira, 18h30, pode ser? Por mim, pode. Quinta-feira, 18h30, mesmo sendo feriado. É isso aí. Beleza? Então, quinta-feira, dia 11/6, 18h30, marcado nossa aula, aí a gente dá continuidade. Beleza? Ô, Cristiano, dá só uma lembrada na gente lá mais cedo um pouquinho. Não, eu vou mandar a sala para vocês lá. Eu vou gerar a sala e vou mandar. Tá? Alô, obrigada. Boa noite. Como vai ser feriado, se vocês puderem mais cedo, vocês me avisam. Lá a gente troca uma ideia. E a gente, qualquer coisa, faz mais cedo também. Tá bom? Mas eu mando lá no grupo para lembrar para vocês. No mais, pessoal, obrigado. Bom descanso. Estudem. Tchau.